Senador, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. O senhor ficou chateado, constrangido com essa postura do seu colega de parlamento Cleitinho? Chegou a conversar com ele, dar algum puxão de orelha? O que o senhor achou primeiro dessa cena que a gente viu agora? Muito bom dia. Muito bom dia, Ítalo. Muito bom dia, Walter. Muito bom dia a você que está nos assistindo diretamente no Povo News. Olha, ontem foi um circo o que aconteceu, né? É triste ver o parlamento numa situação dessa, porque é um assunto que envolve facetas macabras, a questão de aposta esportiva, né? O endividamento em massa nunca foi tão grande do brasileiro. Perda de empregos, perda de casamentos, famílias sendo desfeitas e até o atentado contra a própria vida no desespero. Eu fui presidente do Fortaleza e toda vez que eu vou no estádio, é uma ruma de gente vindo falar comigo, desesperada, que o irmão tá numa situação deplorável, que perderam tudo em casa. Né? Então, assim, é uma questão de responsabilidade social. Eu votei contra esse projeto e alertei tudo o que está acontecendo há um ano e meio atrás, quando aprovaram. Nós vamos tentar agora, semana que vem, eu tenho um projeto para acabar, para proibir tudo de novo, né? E tem o outro também para restringir como cigarro, né? As propagandas, que são, é isso aí. A influência é técnico, é comentarista fazendo propaganda, é colocando na camisa do time, eu sou contra isso. Né? Acredito que o clube presta um desserviço quando faz esse tipo de propaganda, porque o seu torcedor, igual que é torcedor do Fortaleza, igual a mim, a camisa do Fortaleza é um manto sagrado, a camisa de qualquer time para o seu torcedor. Então, você colocar propaganda ali, tem criança que vai usar, né? Então, já vai trabalhando a mente sombria de vício nas pessoas. Inclusive, o campeonato inglês e o campeonato espanhol já proíbem que se coloque. Por que o Brasil não proíbe? Ah, não, mas o futebol vai se acabar. Que história é essa? Até 2 anos e meio atrás não tinha isso. Né? E todo mundo vivia bem. Tem construtora, tem banco que pode patrocinar. Né? O sócio torcedor, ninguém está percebendo isso, os dirigentes não estão percebendo. O sócio torcedor vai minguar a médio e longo prazo, que é uma das maiores receitas de um clube, é o sócio torcedor. Por quê? Porque ele vai acabar com o seu dinheiro e vai cortar a sua mensalidade no clube. Então não é inteligente da parte dos clubes estar acabando com os torcedores, com a família no estádio, enfim. Então, ontem foi um dia triste, porque nós tivemos a chance, e eu fiz lá algumas perguntas firmes e duras, não apenas para a Virgínia, mas também para os membros da comissão. Por exemplo, o presidente da comissão e a senadora Soraya precisam se explicar, né, sobre não colocarem requerimentos para votar. Né? Tem denúncia de senador contra senador dizendo que houve cobrança de propina de 40 milhões de reais para não chamar empresários das casas Bets lá nessa CPI. Então, a CPI está servindo de quê? De instrumento para quê? Né? Então, a gente precisa, por exemplo, trazer o deputado lá de Recife, de Pernambuco, o deputado federal Felipe Carreiras, que eu denunciei na PGR, porque saiu numa grande revista de circulação, a revista Veja, que ele teria cobrado 35 milhões de reais para agilizar a tramitação e aprovação desse projeto das apostas no Congresso Nacional. Né? E, curiosamente, foi aprovado rapidamente, né, o trâmite, inclusive sem chamar empresários, que seria a denúncia. Que é outra coisa gravíssima também, o governo Lula, que sempre se diz o grande defensor dos pobres, né, dos menos favorecidos, foi quem impulsionou esse projeto dentro do Congresso Nacional. Veja como é que foi a votação da base do governo Lula, do PT, inteira a favor. Ou seja, é um lobby pesado e mostra a falta de compromisso com o povo. Então, o governo, se tivesse um mínimo de caráter, um mínimo de responsabilidade, o próprio presidente chegaria e mandava um projeto para acabar com isso. Mas não. Sabe o que é que estão querendo fazer? Colocar cassino e bingo legalizado nas próximas semanas. E ontem eu alertei em rede nacional, com a alta audiência que trouxe
a Virgínia, porque essa CPI está se encaminhando para pizza, porque não quer investigar essa questão, por exemplo, do secretário nacional do governo Lula, que era, até pouco tempo, um lobista de casa de aposta que o governo Lula colocou para ser o secretário nacional, ou seja, a raposa cuidando do galinheiro. Isso não podemos aceitar no Brasil e nós vamos combater o bom combate para que essa verdade venha à tona até o finalzinho dessa CPI que o Davi Alcolumbre quer terminar de qualquer maneira para legalizar bingo e cassino. E é importante que a sociedade cobre os seus senadores para o voto contrário a isso. Muito bem, informações importantes, denúncias graves que o senador Eduardo Girão traz aqui para a gente. 8 horas e 33 minutos. Vou pedir para o senador ser só um pouco mais conciso nas respostas para a gente conseguir falar sobre todos os assuntos, senador. A gente vai rever agora os dois momentos mais tensos dessa CPI. Um envolve a relatora senadora Soraya Tronic e outro momento envolve a participação do próprio senador Eduardo Girão, que vai poder comentar mais sobre o assunto. A gente vai ver os dois colados, um em seguida do outro, e já mais análises e observações do senador Eduardo Girão. Vamos acompanhar. Olha só, para terminar, vou colocar um vídeo seu em que a senhora realmente está falando, só que a senhora está falando no fim do vídeo, no final. E nós temos um estudo. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Eu não tenho, acho que não tem 300 mil seguidores, né? No Instagram. O meu é muito orgânico e o trabalho nosso aqui, legítimo de parlamentar, não permite que a gente trabalhe o tempo inteiro nisso. Vamos lá. O que importa é... A gente vai colocar e a questão é... Vamos para a senhora... Pega vídeo recente, senhora. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. Senhora... Virgínia, eu estou tratando a senhora com muita urbanidade. Eu quero dizer... Nós vamos desculpa, mas aqui... Eu queria aqui pedir até para que a gente continue com essa... Vamos continuar. Com essa oitiva harmônica aqui. O Felipe Luiz deu um exemplo. Peraí, vamos contra essa maré. Tá? Se todo mundo tá comendo aquilo, a gente vai ter que comer também? Mas o time dele é patrocinado. Eu acabei de falar, o time dele é patrocinado, mas ele tá dando o exemplo lá dentro. Mas ele tá lá dentro também. Eu sei, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai sair, não vai ficar com nenhum clube? Nenhum clube? Ele vai sair do futebol? Alguém tem que começar esse movimento. Eu espero que tenha um time... O salário dele é pago pelo time que é patrocinado. Sim, mas ele está dizendo que não... Mas ele é profissional, ele tem que colocar o talento. A senhora tem um talento maravilhoso, sabe qual é? Inclusive, a minha esposa lhe acompanha. Um beijo pra ela. Né? A senhora tem o talento, tem o dom. Sim. De se comunicar bem. Sim, mas então, senador, o senhor tá conseguindo entender o que eu tô falando? Tô. É que assim, isso tá em todo lugar. Isso tá em todo lugar. Não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. A solução tem que vir daqui de dentro. Aqui de vocês... fazer alguma coisa, falar assim, ou proíbe tudo, ou faz de um jeito que... Mas a senhora tem o livre-arbítrio. Eu não tô querendo aqui, por favor. Eu não tô querendo, por favor. Mas eu acho que ninguém aqui pode julgar imoral, o que é imoral, o que não é, porque todo mundo aqui tem seus erros, seus acertos, então ninguém pode julgar ninguém aqui. Isso é verdade. Aqui a gente está em prol da sociedade, o que a gente pode fazer pela sociedade. Senador Eduardo Girão, esse vídeo, esse corte já viralizou nas redes sociais. Muita gente até dando razão à influenciadora Virgínia Fonseca, porque ela disse, não, eu estou ali como uma contratada, é uma realidade. Se alguém quer proibir, são vocês, parlamentares, né? Ela meio que lava as mãos e joga o problema para o Legislativo, que é quem de fato pode dar aí o rumo final em relação a esse tipo de atividade. Como é que o senhor observou a resposta da influenciadora Virgínia, se sentiu incomodado e como é que o senhor também poderia aprofundar, né, esse ponto que ela destaca de que quem tem que tomar alguma decisão de fato é o Congresso e ela individualmente dificilmente poderia mudar o rumo de alguma coisa. Um beijo pra ela. Sem o áudio do senador Eduardo Girão, não sei se é o seu microfone, acho que já agora... Pronto, pode retomar, senador. Tá bom? O Congresso, é claro que tem a sua parcela de responsabilidade. Eu votei contra esse projeto, né? Alertei sobre os danos para a sociedade e estou com projetos para acabar.
né? Um para acabar e outro para restringir ao máximo, como a propaganda de cigarros é restrita, né? Para acabar com essa pandemia que nós estamos tendo de casa de aposta. Agora, esse é um problema da sociedade também. Ela tem o livre-arbítrio, como eu coloquei nesse vídeo, de chegar e dizer: não, isso está estragando famílias, está levando as pessoas ao endividamento, e eu não vou fazer esse tipo de propaganda. Como o Felipe Luiz, e eu dei esse exemplo, né, que é um cara que tem lugar de fala, porque está dentro do futebol, e ele é o talento dele, é como o talento seu de jornalista, de passar o seu trabalho, você pode chegar e não aceitar merchandising de propaganda de Casa Bet, como muitos têm esse tipo de postura, né, no futebol brasileiro. O Felipe Luiz é um apenas. Esse movimento eu acho que tem que crescer de influenciadoras. Sabe o que é que eu mais gostei dessa oitiva ontem dentro do Senado Federal? Foi a Virgínia ter falado que vai refletir sobre esse assunto, que ela não sabia dos dados, inclusive eu levei internacionais, do New York Times, da OMS, do caso grave de saúde pública, principalmente a saúde mental, de quem está como ludopata hoje, que é o grande faturamento dessas casas de apostas, né? E o Walter falou de forma muito assertiva há pouco tempo que o crime organizado nunca lavou tanto dinheiro, está aí nos grandes jornais do Brasil, né? Nunca lavou tanto dinheiro, aumentou tanto os seus lucros com as bets, por causa das bets. Então, eu acredito que é um problema da sociedade. O que o jornal O Povo News está fazendo agora é fundamental, esclarecendo, e eu aproveito a audiência para dizer: se o seu filho, se o seu marido, as pessoas estão começando a desenvolver um vício nisso, está errado. Isso é um problema que vai acabar com as suas finanças, com a sua família, com o emprego dele. A quantidade de empresários também que me traz informações dos seus funcionários pedindo a rescisão, pedindo férias para pagar a dívida com o jogo, é altíssimo, está acabando com a sociedade. E outra coisa, tirando o dinheiro do comércio. Eu falei ontem, em vez de você comprar um tênis para sua filha no aniversário, né, de você levar a família para comer uma pizza no domingo, você não vai fazer mais isso, porque o dinheiro foi gasto nas casas de aposta. Então é um problema de saúde pública e de finanças públicas que nós temos que resolver. Olha, eu estava até comentando com colegas e falei na tribuna do Senado, né? O que demonstra, nos 100 dias de Davi Alcolumbre, 19 viajando com Lula, demonstra uma subserviência explícita, né, de que o Senado é um puxadinho, sim, do governo Lula. Ou seja, uma vergonha para o Senado Federal o que está acontecendo. Agora, o que eu posso dizer para você é que essa viagem do Lula, ela, em termos de sinalização internacional, é a pior possível, né? É um flerte com ditaduras. Você vê o Lula indo para a Rússia, né? E o abraço caloroso que ele deu no Putin, no matador de crianças, né? De mães. Agora, nessa guerra que ele invadiu a Ucrânia, né? A Rússia, o Putin, nada contra o povo russo, mas é um ditador que quem se opõe, você vê que é envenenado, que é assassinado, a situação que nós temos dentro. E o Lula fez questão de dar aquele abraço, de estar junto, e tem uma foto que é uma vergonha, que é outra ditadura, que é a China, né? Fechado completamente, sem democracia, né? E Lula se diz um democrata, né? Se diz que defende e quer regular a sua rede social. Você vê que a fala dele aí é uma obsessão que Lula e alguns ministros do Supremo têm para censurar, para regular as redes sociais. Sabe por quê? E fala de extrema-direita, tem a extrema-esquerda, né? Mas não, o objetivo é projeto de poder pelo poder. Eles querem controlar a opinião da população que é cristã. E Lula e o seu governo não têm nenhum apreço pela família, por valores e princípios cristãos. A gente sabe disso. Defende o aborto,
defende as drogas. A gente sabe a história, o DNA do PT. Essa questão das bets veio através do governo Lula, sua base votou em peso. Então, a tragédia que nós estamos vendo dos aposentados do Brasil, né? E essa viagem não foi por acaso, que Davi Alcolumbre foi junto, né? Foi para esfriar a CPMI que nós demos entrada da oposição, de um escândalo de roubar os aposentados do Brasil que passaram a vida inteira contribuindo, muitas vezes para ganhar um salário mínimo, a maioria dos lesados do Nordeste brasileiro, do nosso Nordeste, e nós estamos aí com um problema muito maior do que mensalão, do que petrolão, onde tem um dos sindicatos que é comandado dos que mais ganhou dinheiro pelo o irmão do Lula, onde tem o ministro da Justiça que seu filho advoga para esses sindicatos durante essa investigação. Então está tudo errado no Brasil, nós estamos numa inversão de valores e a população precisa entender e voltar às ruas de forma respeitosa, de forma pacífica, como tem que ser, mas cobrando exatamente a apuração dos fatos. Só com CPMI. E que investigue governo Bolsonaro, que investigue governo Temer, que investigue profundamente o governo Lula, todos eles, né? Que se possa saber exatamente onde é que começou esse gráfico aí de explosão de fraudes, que foi em 2023. Todo mundo viu já os dados mostrados pelo próprio governo, que explodiu em 2023 e a gente precisa responsabilizar cada um que voltou à cena do crime. Perfeito. Inclusive, já vamos tratar sobre esse assunto, senador. Nosso tempo aqui está curto. Queria agradecer imensamente mais uma vez sua participação aqui com a gente, desejar boa sorte aí nos próximos desafios. Forte abraço e até a próxima. Paz, que Deus abençoe a vocês e a todo o Brasil. Forte abraço. 8h54.